Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. O alerta está aceso. Um ano mais chuvoso aumentou a preocupação com uma velha conhecida do campo, a mosca dos estábulos. Pequena no tamanho, mas gigante nos impactos, ela é considerada hoje um dos principais parasitas da pecuária brasileira. Em situações críticas, pode reduzir em até 70% a produção de leite, comprometer o desempenho dos rebanhos, causar prejuízos milionários e desafiar toda a cadeia produtiva. Mas esse não é um problema que atinge apenas a pecuária. O avanço da praga também mobiliza usinas, exige mudanças no manejo, investimentos em tecnologia e, acima de tudo, um trabalho conjunto entre diferentes setores do agro. Em um cenário favorecido pela umidade, especialistas já acendem o sinal de alerta. A mensagem é clara: esperar o surto aparecer custa caro. Prevenir continua sendo o caminho mais eficiente. Quem nos ajuda a entender por que a mosca dos estábulos tornou-se um dos maiores desafios sanitários do campo é a bióloga e pesquisadora Tassiane Ferreira. Referência nacional no tema, ela dedicou mais de uma década ao estudo dessa praga e transformou ciência em soluções práticas para produtores rurais e usinas em diferentes regiões do Brasil. Da universidade ao campo, da pesquisa científica ao empreendedorismo. Tassiane construiu uma trajetória marcada pela inovação, pela persistência e por um propósito muito claro: transformar conhecimento em resultado. No bate-papo, ela derruba mitos, explica por que o problema se agravou nos últimos anos e mostra como o monitoramento, a tecnologia e principalmente a prevenção podem fazer a diferença. Mais do que uma conversa sobre controle da mosca dos estábulos, este episódio mostra como ciência, conhecimento e cooperação podem substituir a busca por culpados pela construção de soluções que realmente protejam o campo. Tassiane Ferreira, que satisfação recebê-la aqui no podcast do Patrone. Brincávamos aqui enquanto a gente organizava, o início da gravação, que felizmente deu certo, coincidiram as agendas para que a gente pudesse trazer a tua participação aqui, que vai abordar, entre outras coisas, um assunto que sempre gera muita apreensão, preocupação, e você já me disse de bastidor aqui que esse ano é um ano que deve estar ainda mais em pauta, que é os surtos. Eu vou colocar surtos porque a gente sabe que é o problema quando fica sério, vira um surto, de mosca dos estábulos, que vai atingir aí a pecuária, que vai gerar problemas para a agroindústria, em especial as usinas sucroenergéticas. Então, é um tema que vai ser muito bom a gente bater esse papo com quem entende, que busca encontrar caminhos para solucionar os entraves aí, para tentar minimizar esses problemas. Mas vamos lá. Primeiramente, seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Obrigado por ter aceitado o convite, que, aliás, foi uma sugestão da Maiara, grande Maiara Martins, jornalista, comunicadora. Participou aqui, depois eu vou trazer o número do episódio dela. Fez essa ponte aqui e, mais do que rápido, foi aceito. Era só coincidir as agendas para a gente bater esse papo na prática. Seja bem-vinda. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade, Patrone. É uma grande satisfação poder compartilhar das nossas experiências num tema tão polêmico e tão pouco também discutido, no agro, por ser situações específicas de alguns setores. É um grande prazer, estamos aqui para contribuir. Que bacana, fico muito feliz com a tua participação aqui, e especialmente por ser num momento, que você já me levantou aqui, está gerando muita apreensão, o pessoal já está muito atento ao que pode vir a acontecer, porque é um ano muito chuvoso. Então, para que a gente universalize a informação, para quem está nos ouvindo não sabe o que são as moscas dos estábulos, e por que elas são problemáticas, eu queria de cara aqui, só que você já me trouxesse isso, para que as pessoas já comecem a entender sobre o que a gente vai falar daqui para frente. Então, mosca dos estábulos, para quem não conhece, sobre essa praga, ela hoje se tornou, vamos dizer aí, nas últimas 2 décadas principalmente, uma importante praga, tanto para a pecuária, quanto também para o setor sucroenergético. A mosca dos estábulos hoje, nós podemos dizer que é o parasita que mais agride o animal e que mais causa prejuízo econômico, tanto para o produtor de leite quanto para o produtor de carne. E esse ano, sim, o tema vai estar ainda mais em evidência em virtude de ser um ano mais chuvoso. O que isso tem relação, Quanto maior a umidade,
envolvendo diferentes setores, inclusive, maior é a condição de propagação dessa praga. Então, é um ano muito desafiador para os pecuaristas, para as usinas e outros setores também que têm chamado muita atenção, inclusive granjas, efluente cítrico também, né, está sendo uma situação a ser pesquisada melhor. Enfim, é um ano que as estratégias têm que ser diferentes. Muito bem, você falou que é uma praga, né, um parasita. E aí, visualmente, para quem estiver imaginando uma mosca, ela a olho nu parece ser igual, mas ela tem uma diferença, né, que eu queria que você explicasse, né? E por que ela causa prejuízos na pecuária, por exemplo? A mosca dos estábulos, ela é muito parecida com a mosca caseira, né, que é a mosca doméstica. A grande diferença é ela ter um aparelho bucal picador sugador, então tanto o macho quanto a fêmea pica o animal, né, animais domésticos, então o principal hospedeiro é o bovino, o equino, o cachorro, o suíno. Em níveis muito elevados, ela chega a atacar até mesmo, né, as pessoas. Então, ela tem essa característica parecida com a mosca doméstica, mas ela é mais agressiva, porque ela se alimenta de sangue, e essa probóscide que a gente fala tecnicamente, nada mais é como se fosse uma agulha, ela para perfurar o animal, ela causa muita dor, e por isso grandes impactos. E quando a gente fala que hoje ela é o principal parasita, ela realmente altera o comportamento animal de uma forma que ele não se alimenta. Então, o rebanho fica aglomerado, ficam fazendo aquele pisoteio no pasto, forma aquelas reboleiras, inclusive, muito nítidas, né, na pastagem, na tentativa de se proteger. Na situação do produtor de gado de leite, esse impacto ele é ainda maior, chega a reduzir até 70% da produção de leite. E, em alguns casos, algumas pessoas devem ter ouvido falar ou vivenciou mortalidade dos animais. Isso sim pode acontecer quando fica ali algumas semanas em níveis, né, em condições críticas que nós chamamos de surtos. Então, a mosca dos estábulos é uma praga diferente, porque a dificuldade no controle no animal é muito grande. Então, quando a gente fala de uma outra mosca, que é muito conhecida pelo pecuarista como a mosca dos chifres, que fica o tempo todo ali no dorso do animal, essa mosca ela é mais fácil de lidar, porque se você usa um puron, um brinco, você consegue atingir níveis de controle, níveis de convivência. A mosca dos estábulos, ela tem um hábito, Patrônia, muito diferente. Ela se alimenta de 2 a 3 vezes no dia no animal e fica 2, 3 minutos se alimentando, vai para um abrigo para fazer a digestão daquele sangue. Então, o controle no animal não é efetivo. Não tem ali um retorno de controle de surto quando a gente pensa em tratar o rebanho. Então, o trabalho da mosca dos estábulos, ele não é simplista, ele é complexo, porque ele envolve um conjunto de ações e um trabalho a nível regional. Excelente. Aí para o pessoal que está ouvindo e que não é do ramo, né, da pecuária, né, da agricultura, né, mas gosta de conhecer mais, quando eu falo, a Tassiane citou aqui o prejuízo na pecuária leiteira, né, uma redução na produtividade, ou seja, produz menos leite a vacada por conta do estresse. E o estresse no gado de corte também vai causar igualmente, né, uma perda na velocidade de ganho de peso, né? Ou seja, o animal está estressado, não vai comer direito, vai atrasar ciclo reprodutivo, ou seja, é uma série de fatores que culminam no prejuízo. Aí você falou um pouco da pecuária. Por que para as agroindústrias, em especial as sucroenergéticas, é um problema? Isso, falar de mosca dos estábulos, a gente, a nível nacional, sempre vai estar contextualizando o setor sucroenergético. O que aconteceu ao longo dos anos foram algumas mudanças que o setor foi obrigado, né, a fazer, vinculada a uma questão de exigência ambiental, que favoreceu uma alteração de manejo que condicionou uma grande escala favorável ao desenvolvimento da mosca dos estábulos nas áreas da usina. De que forma que isso aconteceu? Antes a cana, ela era queimada para colheita manual. E a vinhaça, que antes era jogada nos corpos d'água, né, nos rios, ela passou a ser utilizada no sistema de fertirrigação. Então, a vinhaça, ela é rica em potássio, e antes ela era um problema ambiental, hoje ela passou a ser uma economia de adubo para o canavial. Então, a associação da abolição da queima com a colheita mecanizada, que passou a deixar no ambiente a palha estendida, e a aplicação da vinhaça no método de fertirrigação, gerou uma mistura de vinhaça com palha, que nada mais é do que uma matéria orgânica vegetal em decomposição, que favoreceu a permanência da mosca ali nesse ambiente, de uma forma que a população tem um aumento exponencial em virtude dessa dinâmica 24 horas durante pelo menos 9 meses no ano, e numa escala onde essa situação torna extremamente agravante quando não bem manejada. Então, essa relação com o setor sucroenergético foi vinculada a essas questões colocadas.
E, além disso, Patrone, a mosca dos estábulos ela é extremamente oportunista. Então, quando tem situações também de adubação com cama de frango, manejos comprometidos em relação à própria silagem, ao feno, qualquer situação que vincula uma condição de matéria orgânica vegetal em decomposição, ela pode usar como ambiente de reprodução. Então, de modo geral, o tema se tornou mais relevante com a expansão do setor sucroenergético para regiões que antes predominava a pecuária, trouxe essa associação dos dois setores e automaticamente uma adaptação da praga a esses dois sistemas. Queria que você me explicasse em que nível de infestação, não sei se estou usando a palavra correta, pode-se considerar um surto, e aí que você já explicasse, né? A gente falou, bom, então houve essa associação, consequentemente, significa que começaram a haver embates aí, né, entre o setor pecuário e o setor sucroenergético, em casos extremos como os mais né, graves, né, de surto, porque a agroindústria ela passa a ser responsabilizada, direto ou indiretamente, por essa maior população, como causa desse surto, né? Mais ou menos essa a ideia, né? Isso. Na verdade, eu sempre coloco, né, que não existe culpado. Existe agora uma necessidade de adequação de manejo entre os setores envolvidos em busca dessa convivência. Porque existiam alguns momentos que as usinas também passaram a ser incriminadas pelo excesso da vinhaça. Hoje, o que eu posso dizer, Patrone? A questão da mosca dos estábulos, ela está tão adaptada que quando você anda numa usina que você, inclusive, nem vê empoçamento de vinhaça, se rebate a palha úmida, e agora posso ressaltar que essa situação da chuva potencializa ainda mais e manter essa umidade embaixo do colchão de palha, que é onde ela se desenvolve, em uma situação que passaria despercebida, inclusive, para a própria usina. Então, o que é muito importante entender é essa associação dos dois setores nessa parceria. Então, quando a gente fala conjunto de ações, envolve exatamente isso. Hoje, a usina ela tem uma necessidade de adequar o próprio manejo em busca dessa condição de convivência, controle da mosca dos estábulos, e o produtor que está próximo nessa região, também é importante ele fazer o manejo das instalações pecuárias, porque uma vez que essa mosca migra de volta para a propriedade pecuária, ela tem também ali uma opção de reprodução potencializando a infestação. Agora, respondendo especificamente à questão da infestação, que foi, né, o termo correto, sim, quando que uma infestação ela é considerada alta a ponto de gerar um prejuízo para o pecuarista? No animal, esse limiar é considerado, a partir de pesquisas científicas, 5 moscas por pata dianteira. Então, se eu tenho 5 moscas na pata dianteira, ali, né, nas 2 patas dianteiras, né, 5 em cada pata, já dá uma característica de impacto, de mudança comportamental e automaticamente algum prejuízo econômico para o pecuarista. Quando a gente fala em usina, nós hoje, né, a Volare, ela trouxe junto dela a pesquisa científica, e inclusive foi a minha pesquisa de doutorado, que foi a primeira pesquisa para fazer o entendimento entre essa relação de usina e pecuarista no país, e dentro dessa pesquisa a gente trouxe o sistema de monitoramento. Então, hoje nós fazemos o monitoramento preventivo nas usinas que nós atendemos, e esse monitoramento foi o grande diferencial para a gente saber como e quando agir nessas realidades das usinas. Lembrando que cada usina, ela tem uma sistemática, um recurso, uma forma de trabalhar, e a gente tem que entrar dentro da operação da usina para levar esse nível de convivência. Então, o monitoramento hoje a gente faz, inclusive, pelo app Mosca, que nós desenvolvemos no final de 2025, que trouxe um grande diferencial pelo tempo de resposta. Então, hoje o monitoramento nas propriedades, tanto pecuárias do entorno quanto nas áreas da usina, trouxe esse grande diferencial em relação à prevenção e esse limiar também. Então, Tassiane, quanto que é ali a captura de mosca na armadilha da área da usina que pode gerar ali já o entendimento de problema? Nós temos mapa de calor, Patrone, que mostra ali quando o nível está baixo, quando o nível está em alerta, alto ou crítico. E o que é o grande, né, diferencial também do nosso trabalho? Não existe uma regra. Existem pequenas usinas e grandes usinas, e esse limiar ele tem que ser adequado à realidade de cada usina. Por isso que monitorar é muito importante para a gente ter essa confiança de tomada de decisão. Excelente. E aí, aqui nesse momento, a gente fez uma grande introdução e a gente vai deixar mais adiante para você explicar a ferramenta, né, e quais são, com base na ciência, no que você estuda, né, na tua expertise, quais são os principais caminhos, né, para que a gente consiga aí diminuir esse problema. Enquanto você segue com o planejamento da próxima safra de soja, que tal falarmos sobre a produtividade da safra 25-26?
Olha, as cultivares do portfólio que a Agrosol Sementes disponibilizou aos produtores rurais apresentaram resultados expressivos, com escolhas técnicas bem fundamentadas, especialmente na seleção das cultivares mais adaptadas a cada ambiente e aos momentos certos de semeadura. Os clientes Agrosol comemoraram os altos rendimentos. As equipes de campo da Agrosol acompanharam áreas comerciais em todo o estado e comprovam esse bom desempenho. Em Ipiranga do Norte, por exemplo, na fazenda do produtor Guilherme Demarque, a cultivar Raptor I2X da Brasmax apresentou estabilidade e excelente performance, com 81 sacas por hectare em uma área de 44 hectares. Já em Vera, na fazenda do agricultor Sulimar Giacomelli, o bom manejo e o potencial produtivo da Brasmax Mítica CE rendeu 82,7 sacas por hectare em 113 hectares irrigados. E em Campo Verde, na fazenda Produsol, o destaque é para a variedade TMG Itaúba I2X, que passou de 96 sacas por hectare em uma área de 121 hectares de lavouras irrigadas. Esses são apenas alguns resultados da Agrosol Sementes e comprovam a força da semente quando genética, tecnologia e qualidade caminham juntas. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. O que eu queria agora é que as pessoas e eu lhe conhecêssemos melhor. Me fala um pouquinho da tua origem. Você é formada em biologia em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, minha terra natal. E eu queria saber, né, o que te levou a escolher biologia, qual a sua relação com o agro, com o campo, quando começa, é de família ou não? Enfim, me conta um pouquinho de quem é a Tassiane. A minha só não, a minha e a todos que estão nos ouvindo aqui. Então, a minha história tem essa relação com a produção pecuária, né? Meu bisavô, inclusive, foi fundador da cidade de Inocência, hoje mais conhecida, agora com toda a evolução que está tendo lá também. Então, eu tenho no cerne ali aquele sanguinho de produtor pecuário. Ao longo dos anos, eu sempre gostei de buscar respostas, obviamente, né, de como melhorar os sistemas, né? Eu sempre fui muito curiosa e sempre quis me tornar ali importante em algo que pudesse ajudar, né, a sociedade como um todo. Então, como começou, né? A biologia era algo que eu tinha afinidade, fiz a biologia sempre voltada ao controle de pragas. Embora seja bióloga, eu sempre busquei a relação de pesquisa com pragas envolvendo, né, no caso, milho, eu trabalhei com praga de soja e com a praga da pecuária eu ainda não tinha trabalhado. E nisso eu fui me formando e fui para a academia, fui dar aula como professora de universidade, mas ali eu senti que estava faltando alguma coisa que eu pudesse contribuir. E eu fui fazer doutorado. E o meu doutorado, ele aconteceu, né, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em parceria com a Embrapa Gado de Corte. E eu caí de paraquedas, eu falo que eu fui uma sortuda e, ao mesmo tempo, uma louca, né, da academia. Quando eu cheguei na Embrapa, eu fui conversar com alguns pesquisadores, falando do meu interesse em trabalhar, né, voltado mais à condição de controle de pragas, e naquele momento, isso foi em 2012, estava tendo um workshop internacional relacionado à mosca dos estábulos. Mosca dos estábulos estava sendo um grande problema, mas ninguém sabia como conter, de onde vinha esse problema, e esse workshop trouxe alguns pesquisadores dos Estados Unidos, e eu fui convidada a participar, porque eu já estava criando uma relação ali de oportunidade de pesquisa. Quando eu vi aquela apresentação, vi aquela situação impactante, né, em relação à mosca dos estábulos, eu peguei aquele desafio para mim. Eu gosto de trabalhar com coisas que poucas pessoas trabalham. E comecei a pesquisar essa praga junto da Embrapa Gado de Corte. Ali, Patrone, foi uma coisa muito interessante, porque a dedicação foi muito grande. Então, nós começamos a pesquisar todas as linhas de frente. Parte de molecular, monitoramento, testes com produtos, biológico, químico. Então, eu acabei fazendo um pouco de tudo ao longo de 5 anos da minha pesquisa com a mosca dos estábulos, e a gente publicou em 2017 a primeira, realmente, pesquisa em relação à comprovação da associação dos setores sucroenergético e propriedades pecuárias do entorno. Baseado nisso, Patrone, eu me apaixonei. Aí, a cada vez que eu pesquisava, mais eu queria entender por que não se tinha resposta e nem modelo de controle. Ninguém sabia como fazer efetivamente esse trabalho nas usinas ou com os produtores impactados. E começou a ter muita demanda, né, para a Embrapa. E eu comecei a ser motivada e comecei a atender, fazendo palestras, atendimentos, visitas pontuais em usinas, em propriedades pecuárias, já como uma profissional atuante. Nisso eu fui construindo um modelo. Então, assim, qual é a minha grande satisfação? A partir da academia, eu consegui transformar uma pesquisa aplicada
trazendo, né, um bem-estar animal e uma convivência pacífica entre dois setores produtivos de grande importância para o país. Porque quando se fala em mosca dos estábulos, a gente fala em conflito, né? Quando se fala em mosca dos estábulos, existe ali a busca pelo um culpado, e pelo trabalho ser muito complexo e poucos profissionais que sabem sobre o assunto no país, isso sempre torna, né, algo muito desafiador. Então, até vou agora no final do mês no Congresso de Parasitologia Veterinária, fazer essa apresentação para os estudantes como uma motivação, né? Que nós, como pessoal da docência, da pesquisa, buscar enxergar oportunidades e levar essa pesquisa para a prática, né? Não só parar ali na publicação. Então, essa foi a grande paixão, e hoje eu me orgulho muito de ter trazido um modelo de trabalho que realmente traz essa convivência pacífica entre pecuarista e usina. Sensacional. E aí, Tassiane, você conversa muito com algo que nos últimos episódios mais recentes a gente falou bastante, que foi justamente, são pesquisadores, ambos, né, o Henning e o Adilson, são da Embrapa Soja, né, em episódios distintos. A gente acabou falando muito sobre o que você disse agora. A pesquisa, a ciência, ela se faz presente no dia a dia do campo, ela provoca transformação justamente quando aquela informação sai dos papers, sai dos artigos científicos, né, e consegue ganhar escala, né, gradativamente, né, e você falou, olha, conseguir colocar em prática aquilo que estava na publicação, né, então realmente é quando a ciência ganha vida, né, e mostra todo o potencial que tem, muito legal. Vou te fazer 2 perguntinhas aqui, que geralmente eu costumo fazer. A primeira qual é a primeira imagem de campo, lembrança de campo que você tem, de você estar num campo? Não sei se foi essa vez da Embrapa, acredito que pode ter sido antes disso. E a segunda é como foi, né, quando você na prática se deparou com esse grande desafio, o que passou na tua cabeça naquele momento? Você tinha a oportunidade, você tinha o desafio, o que foi que você falou? Porque você muda um pouco, começa a migrar a carreira, né? Você vai, é um ponto de transição de carreira exatamente ali, pelo que eu entendi. Isso, eu tinha como objetivo de vida me tornar uma pesquisadora da Embrapa, atuar, né, no segmento de fiscalização ambiental. Eu não enxergava que eu ia me tornar empresária. Então, se eu falasse, eu sonhava em ser empresária, eu imaginava que um dia eu ia virar consultora do mundo corporativo como esse, atuando em 5 estados, em mais de 50 usinas, não imaginava. Na verdade, eu vi que foi uma oportunidade que eu abracei, respaldada no conhecimento. Então, eu nem sabia, de fato, qual era o desafio na prática como atuante, consultora nesse segmento. Eu abracei no conhecimento. Então, foi uma transição mesmo e foi muito natural, tá? Conforme foi tendo aquela demanda, os próprios pesquisadores da Embrapa, o Paulo Cansado, o Tadeu Barros, que foram os grandes pesquisadores também nesse tema, eles me incentivavam, Tassiane, tem poucas pessoas que sabem sobre isso, você não vai atender, não vai aproveitar dessa oportunidade também em ajudar, em crescer profissionalmente. Isso foi acontecendo tão natural que quando eu vi, patrona, eu já estava ali no meio das usinas, e a primeira cena que você falou assim, como isso aconteceu, o que me impactou muito, as primeiras visitas nas usinas, que eu comecei a ir ali junto com os pesquisadores, né, fazendo esse estudo, quando eu ia para o campo e via aquela situação tão triste de infestação dos animais, cheguei a ver vários momentos animais morrendo, e inclusive pequenos produtores de leite abandonando a atividade, eu falei, gente, isso não é possível, tem que ter alguma solução para isso. Aquilo me impactou muito emocionalmente e se tornou um propósito, né? E eu, como desde menina lá do interior, lá de Inocência, que foi de lá, né, a toda a minha infância, eu sempre fui movida a querer ser importante em algo, né, aqueles sonhos de criança. E foi o que eu abracei. Hoje a gente né, como equipe Volare atua fortemente, eu virei referência, né, junto com alguns colegas aí no segmento de atuação, no tema mosca dos estábulos, e isso realmente foi uma paixão. Hoje é o meu propósito. Eu trabalho, assim, apaixonada no que eu faço, porque transformar a pesquisa em algo aplicável, mas estar todo dia no campo, aprofundando o conhecimento, vivenciando a prática, né, as particularidades de cada região ou de cada sistema, é extremamente satisfatório, assim, como profissional e como pessoa. Então, foi a partir da dor, da necessidade de querer ajudar, e automaticamente hoje é meu ganha-pão, né? Se falasse um dia que eu ia viver de trabalhar com mosca, eu não acreditaria. Muito bom, mas é muito bacana ver isso, né? E essa... eu coloco como missão, tá? A missão que você assume, né? Afinal de contas, torna-se uma porta-voz de soluções, de ferramentas, de estratégias, de maneira de enxergar
o desafio, né? E cada dia e cada região, como você disse, cada uma tem uma particularidade, vai ter, né, um estudo que precisa ser feito localmente ali para que o resultado, a resposta possa ser colocada à altura do problema, para poder vencer o problema. E aí, como a gente volta a falar de resposta, eu queria agora começar a entender quais as orientações, né, que você passa com relação a esse desafio, né, de evitar, acredito que é preventivo, é muito melhor do que curativo sempre, né? Então, evitar que a gente chegue a uma situação de surto, que a gente chegue a um impacto econômico, né, na pecuária e também na agroindústria. Patrone, quando a gente fala em mosca dos estábulos, não existe soluções simplistas. Realmente traz uma complexidade muito grande e nós trabalhamos exatamente nessa linha. É o preventivo. Sempre o preventivo, ele traz um benefício maior de menor impacto e também um custo menor, tá? Então, sem prevenir, a gente sempre vai estar remediando situações de surto, explosões populacionais ou reclamações, vai estar sempre no reativo. E o reativo, ele realmente já é comprovado que ele sai muito mais caro, além de todo o impacto que já gera na comunidade do entorno. Então, trabalhar com a mosca dos estábulos é trabalhar num complexo que a gente atua em 4 pilares, tá? Como consultoria. Esses 4 pilares, ele envolve, primeiramente, esse monitoramento constante, porque nós estamos falando em uma escala muito grande. Quando eu falo uma escala muito grande, a gente faz, por exemplo, um monitoramento que não é menos do que 15 mil hectares de abrangência, tá? Então, realmente, sem monitorar, como que eu vou atingir o alvo se eu não sei onde ele está? E o que é interessante, até, né, abrir um espaço nesse primeiro pilar, uma mosca, patrona, ela pode voar em 2 horas até 8 quilômetros. Facilmente, ela pode voar 15 quilômetros. Então, como eu vou controlar um surto onde moscas estão voando a uma distância tão grande o tempo todo? Então, por isso que o primeiro pilar é muito importante, que é o monitorar, que está atrelado à linha do preventivo. O segundo é uma supervisão técnica de campo extremamente estratégica. Então, eu tenho que monitorar, eu tenho que supervisionar o manejo, e se falando de usina, essa supervisão, ela tem que acontecer diariamente no campo, em áreas de aplicação de vinhaça, em reservatórios, em pátio de mistura, né, de compostagem ali de torta de filtro com fuligem. Então, a gente tem que estar fazendo essa supervisão no campo, e essa supervisão é atrelada ao nosso acompanhamento técnico, protocolo de prevenção que envolve, aí eu não sei se é o momento de entrar, mas envolve várias ações que prevê, obviamente, os riscos daquelas áreas, então a gente já entra com ações estratégicas. Então, protocolo preventivo e essa integração setorial. Quando a gente fala em integração setorial, a gente está falando do pecuarista, da usina, do frigorífico, da granja, em várias situações que às vezes tem numa mesma região, impactando também esse aumento de mosca. Então, esses 4 pilares nos dão subsídio para prevenir a ocorrência de surto em dadas regiões. É assim que a gente segue na linha. Uma vez que a gente faz isso, a gente realmente atinge essa condição de convivência. Vários pecuaristas, patrone, viram e falam assim, mas não é possível controlar, tem situações de anos de problema de surto e não evoluiu, e aí quando a gente chega ali para atuar, a gente passa essa confiança de é possível conviver desde que se faça nesse conjunto de ações simultaneamente, baseada nesses 4 pilares. E quando se tem uma situação de surto, aí é uma outra forma de se trabalhar, que é o que está acontecendo agora, patrona. Em um mês, vieram mais de 5 usinas que a gente não atende, desesperados em relação a querer conter um surto. Num ano como esse, pegou todo mundo de surpresa e a pressão está muito grande. E aí, controlar surto, a estratégia é diferente. O que acontece, né, nessa situação? Aí, realmente, se eu falo de um preventivo de 2 milhões para uma usina, né, ela vai para 4 milhões. Uma experiência de um mês de controle de surto em uma usina, né, só baseando em controle químico, por exemplo, para apagar incêndio, né, para acalmar aquela pressão de mosca nas propriedades, eu tive já uma experiência de pelo menos 500 mil reais. Então, sai muito mais caro. Em um mês, 500 mil, se um preventivo é 2 milhões durante um ano safra, então veja bem a diferença do impacto. Eu estou dando exemplo de uma grande usina, tá? Uma situação que é de uma complexidade maior. E a gente atua também nesse controle de surto, mas é muito mais difícil essa gestão de surto. A gente teve recentemente uma situação onde a gente conseguiu controlar um surto em uma semana, numa redução de 62% da população. Isso nunca foi comprovado, porque sempre que estoura o surto, todo mundo fala, é pelo menos um mês de caos, né, de crise. A gente consegue, desde que a gente se ampare nesses recursos que eu acabei de mencionar. Com todas as estratégias que você citou, tem uma que é
comum em todas, né, que é o trabalho conjunto, né, o esforço conjunto intersetorial, enfim, entre atividades, entre cadeias produtivas, para solucionar esse problema. E uma ação rápida, de preferência preventiva, como você mencionou, para ela ser não apenas mais barata, mas para ela ser mais efetiva, né, que é o grande objetivo. E aí aquela que é curativa, que é remediar, que é justamente que vai ter que tentar, como aí você usou a expressão controlar incêndio, né, vai ter que controlar, tentar apagar fogo, porque realmente tentar evitar um prejuízo maior. Você falou do quanto a mosca consegue voar, como que é o fator reprodutivo dela, o poder de reprodução, né? Em quanto tempo a gente consegue ter populações aumentando, o que vai, a meu ver, né, obviamente vai nos demonstrar a necessidade de que a ação seja rápida também, né? Porque vai deixando, vai multiplicando essa população, evidentemente. Como que é essa parte no ciclo dessa mosca? Essa é uma excelente pergunta, porque quando a gente fala de um inseto que tem alta capacidade de dispersão e alta capacidade de reprodução, a gente pode usar facilmente a mosca dos estábulos como exemplo. Ela pode ter, né, ali durante 30 dias, aproximadamente, da fase adulta, que ela está colocando, né, os ovos no campo, pode chegar até 1.000 ovos ao longo desses 30 dias da fase adulta. Então, imagina, né, uma mosca reproduzindo aí com a capacidade de até 1.000 moscas, né, e com a capacidade de voo nessa magnitude aí de um raio de 15 quilômetros facilmente. É muito difícil controlar surto. Então, por isso que o preventivo é a melhor solução. E a gente até, às vezes, em várias situações de conversa, como que, às vezes, é cultural não querer prevenir, né, só querer tratar quando aparece o problema. Realmente, mosca dos estábulos não é esse o melhor caminho. Como especialista e atuando há mais de 10 anos profissionalmente, diariamente, posso dizer, nas usinas, se eu não estou no campo, ali no pé, na vinhaça, vamos dizer assim, no mínimo eu estou acompanhando remotamente, mas de fato é o melhor caminho, porque a gestão de surto é muito difícil. E traz um exemplo de como agir, ou quais são as frentes de atuação quando você precisa tentar conter um surto que já está instalado. Tá, nós trabalhamos de forma, né, vamos dizer assim, uma inteligência analítica. Quando a gente fala em surto, normalmente a primeira coisa que vem na mente da maioria das pessoas é imaginar uma poça de vinhaça, né? Só que a poça de vinhaça é só um dos fatores. Então, o que eu percebi ao longo desses anos? Eu tenho que entrar na realidade de manejo profunda da usina, né? Além de mapear todas essas questões de presença de propriedades no entorno dessa, vamos dizer, dessa área, por exemplo, essa bacia de aplicação de vinhaça, que é a área mais vulnerável ao aumento populacional. Então, de que forma que a gente controla um surto? Quando nós iniciamos um trabalho já numa condição dessa, eu peço todo um trabalho prévio de conhecimento dessas áreas de aplicação, um relatório de aplicação de vinhaça, onde me dá a condição de analisar essas áreas já de maior risco, da onde está saindo mais mosca ou da onde está para sair mais mosca, e nisso a gente traz um complexo envolvendo aplicação aérea, envolvendo hoje a tecnologia, inclusive, do uso do drone, e aí a gente já começa também implantando um monitoramento associado, e isso vai trazendo também uma necessidade de tratamento da área total, às vezes, né, com o próprio uniporte, um autopropelido. Então, veja bem, tudo envolvendo muito, né, um conjunto de ações mesmo. Junto do pecuarista, existem poucas ações que a gente consegue ali beneficiar, mas a escala de atuação envolve aplicações aéreas, tratorizadas, ações mecânicas de correções, por exemplo, de pontos de empossamento, a utilização de cal também é uma das ações que descaracteriza aquele ambiente para a postura, né, para colocar novos ovos naquele ambiente, e aí a gente vai agindo conforme cada situação identificada. Mas realmente é uma escala de atuação contínua e grande, investimento de tecnologia, de produto e de ação dentro dessa magnitude. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. A gente conversou antes de começar a gravação, que eu te disse que faz muito tempo, né, que eu não trato desse assunto, né, mas são muitos anos mesmo, né, e então eu vou te perguntar algo que pode parecer muito, muito leigo, né, ou um jornalista desatualizado, mas como é que tá quando a gente fala em manejo, em tentar minimizar esse problema, o manejo biológico tem surtido efeito, quais as principais ferramentas, né, para tentar conter, só para eu entender um pouco do cenário nesse momento. Tá, a gente partiu ali, né, dentro da linha de utilização de produto químico, produto biológico hoje no mercado disponível que seja eficiente, falando em agentes biológicos, fungo, bactéria, que seja realmente eficiente para o controle da mosca dos estábulos, das pesquisas que nós temos, tanto publicadas quanto realizadas pela Bolari, não tem nenhum produto que seja realmente eficiente, tá?
quando a gente fala, por exemplo, de fungo, Bovéria baciana, metarrísio, que são alguns comuns que os produtores, né, de diferentes culturas já conhecem, para a mosca dos estábulos, ela já adaptou, ela já tem um sistema natural de defesa para esses fungos. Então, é muito difícil a gente conseguir evoluir nessa linha. Mas, recentemente, eu fiz uma pesquisa e eu fiquei muito feliz com o resultado. É um produto orgânico, né, à base de óleo, né, vegetal, óleo cítrico também, e ele trouxe um resultado muito importante. Foi a primeira vez que eu fiz uma pesquisa com produto natural que trouxe uma resposta eficiente. Então, nós estamos agora com esse produto também em uso, tá? Associado aí na condição de controle de adultos, principalmente. Então, é uma pesquisa bem recente que eu fiquei muito feliz buscando essa linha de sustentabilidade, né? Diminuir esses impactos em relação ao uso de químico, inclusive diminuir a pressão de riscos de intoxicação animal, tentando controlar o surto na propriedade. A gente já viu várias situações, Patrone, às vezes no desespero, o desespero é tão grande do pecuarista de ver o animal sofrendo e às vezes até morrendo, que começa a ter frequência de controle químico, isso causa intoxicação animal e até mortalidade desses animais. Então, hoje a gente tem esse recurso desse produto, né, orgânico, e isso está nos ajudando bastante no momento que está tendo tanta evidência de explosão populacional de mosca, né? Legal. E aí você falou, né, e terminou falando da explosão populacional de mosca. Esse cenário agora, você já disse, é um ano que choveu mais do que se imaginava, né, então isso gera um problema, você já explicou. Me fala qual é o cenário agora, né, e qual a tua orientação para esse momento, Tassiane? Hoje, muitas usinas já estão com surtos em andamento, vamos dizer assim. Já está com muitos produtores reclamando, sofrendo. Essa é a realidade hoje de algumas regiões, infelizmente. Então, o que eu tenho para dizer? Não se tem muito o que fazer além de ter um protocolo de contingência emergencial, porque teve uma chuva agora, né, que está me assustando muito, essa condição climática está tão atípica, que nós estamos no mês de julho e está chovendo. E essa chuva, ela está alimentando essas áreas novamente como ambiente de reprodução. Então, atuar agora nessa fase, né, nessa situação de crise, é só com realmente um conhecimento mais especializado. Ou as usinas ou os produtores vão ficar aí nesse desespero, aplicando produto para todo lado, né, tendo outros impactos. Então, o que fazer? Realmente é mapear a área crítica, é direcionar as ações estratégicas com uso de tecnologia, é utilizar as moléculas certas, né, de produtos que realmente já têm comprovação de controle para a mosca dos estábulos, lembrando que não existe nenhum produto específico para a mosca dos estábulos, tá? Houve uma necessidade de adequação dos que têm registro para cana para utilizar para a mosca dos estábulos, porque não existe um produto hoje no mercado para usar no canabial que seja específico, então os desafios são muito grandes. E, obviamente, fazer, né, essa gestão junto aos produtores. É um trabalho em parceria mesmo, porque o impacto nesse momento em algumas regiões está sendo muito grande. Eu queria que você nos dissesse que regiões são essas, né? Citasse quais regiões aí que está esse alerta. Hoje, dentro da mídia, né, porque a gente que está no segmento, a gente sabe dentro do que está acontecendo. Na região de São Paulo é onde está tendo o maior impacto, que é onde concentra, né, uma quantidade maior de usinas, em regiões que ainda predomina a pecuária. Então, dentre os estados hoje, o estado de São Paulo é o que está tendo maiores evidências de situação de surto em níveis críticos. Perfeito. Agora eu queria que você voltasse e explicasse melhor o aplicativo que vocês desenvolveram, né? Que a gente vive uma era em que temos aí o avanço da tecnologia, o avanço das IAs, né? E aí os aplicativos começam também a se tornar cada vez mais ferramentas, não só que vão resolver ou apontar soluções para o problema, mas ferramentas que passam a fazer parte do dia a dia de todo mundo constantemente, né? Me fala um pouquinho do aplicativo de vocês. Isso. A Volare foi a primeira empresa a lançar um produto como esse, né? Voltado ao monitoramento com inteligência artificial para a mosca dos estábulos. Então, nós somos pioneiros nesse processo. O aplicativo Mosca dos Estábulos, ele nada mais é do que uma condição de uso de armadilhas simples no campo, georreferenciadas, distribuídas em pontos estratégicos, e essas armadilhas georreferenciadas, elas ficam fixas, e conforme vai tendo esse manejo no entorno, a gente vai fazendo a leitura de qual região está tendo o maior impacto de aumento ou não. Semanalmente, nós tiramos foto dessas armadilhas. Por que semanalmente? Porque é um período onde a gente tem uma validação de exposição e ainda também um tempo hábil para conter a condição de surto. Então, semanalmente, a gente faz as imagens dessas armadilhas georreferenciadas e gera automaticamente, né, uma contagem automática por inteligência artificial das moscas, que antes era identificada manualmente. Então, era um trabalho de formiguinha ali, vamos dizer assim, bem cansativo e bem minucioso. E hoje a gente faz, né, de forma automatizada.
e, consequentemente, gera-se um mapa de calor. O que é um mapa de calor? Eu sempre uso como exemplo aqueles mapas igual de jogador de futebol, quando fica muito numa posição, fica vermelho, quando fica menos, fica verde. Nada mais é do que algo parecido com isso. Então, a armadilha, quando pega pouca mosca, vai estar verde, né, ali. O mapa vai estar com a região verde. Quando começa a aumentar, vai ficar amarelo. Quando fica laranja, está no nível alto, mas ficou vermelho, está crítico ali, já está caracterizando uma situação, né, de surto. E aí, com esse mapa, a usina, né, que são os nossos principais clientes, eles vão acompanhando esse cenário semanalmente e quando identifica o aumento, a gente já tem um plano de ação para agir naquele, né, naquele local, de acordo com aquela situação identificada, tem um protocolo específico. Então, é algo que realmente transformou o tempo de resposta e automaticamente uma maior eficiência das ações por estar, né, nessa agilidade de resposta. A gente vai caminhar daqui a pouquinho para as perguntas tradicionais aqui do episódio, mas eu queria que você trouxesse agora em tópicos, Tassiane, sei lá, 3, 5 tópicos, né, essenciais que devem ficar na mente de quem está ouvindo esse podcast, ouvindo esse episódio, né, que devem ser levados aí como atenção quando a gente trata desse tema. Tá, 5 pontos muito importantes, né? O primeiro dele é realmente saber como agir diante da realidade de manejo que se tem. Então, eu tenho que conhecer a minha realidade, eu tenho que ter um diagnóstico específico da minha situação, e a partir desse momento, eu começar um monitoramento estratégico. Então, o primeiro, conhecer a minha realidade, né, fazer um diagnóstico de manejo que gera um impacto de problema com a mosca no meu, né, no meu estado, no meu sistema de produção. O segundo, fazer um monitoramento para a atuação de um trabalho preventivo. O terceiro, fazer um trabalho em parceria com os setores envolvidos, seja o pecuarista, seja o frigorífico, seja a granja, seja qual for o sistema integrado ali naquela região. O quarto, não achar culpados, né, porque é um trabalho que enquanto a gente está empurrando as responsabilidades, o resultado não aparece. E não parar, porque uma vez que você não tem um trabalho contínuo, ela volta rapidamente a ser um problema. Então, por que esse trabalho contínuo? Tem situações que eu monitoro há 10 anos. Faz pelo menos 7 anos que estava totalmente verde o mapa semanalmente. Quando foi esse ano, voltou a ter ele, acender um alerta. Mas por que esse acompanhamento? Não é porque só passou a ser uma exigência de órgão ambiental ter que monitorar, mas porque exige isso mesmo. Então, são 5 situações que envolvem diretamente uma condição de acompanhamento de cada caso, né? E espero que dentro dessa linha aí todos possam conviver. Legal, muito bacana. Acho que é muito bacana que você frisa a importância de não buscar apontar culpados e encontrar soluções conjuntas. Acho que isso historicamente, é uma transformação na maneira de enxergar, né, que você tem testemunhado, tem acompanhado pelo menos aí 10 anos, como você disse, mais que isso, um pouquinho. Então é bem, bem legal você frisar várias vezes esse ponto. O que você gostaria daqui, sei lá, 10 anos, 15 anos, ou um futuro um pouquinho mais distante, um pouquinho mais próximo, qual que é o objetivo da Tassiane com relação a esse tema? Como você quer enxergar o cenário daqui a alguns anos? Daqui a alguns anos eu acredito que as pessoas vão estar mais informadas sobre essas boas práticas de manejo que se faz necessário. Patrone, esse trabalho que você faz é tão importante porque a gente enxerga claramente que não tem divulgações tão direcionadas, né? E a gente normalmente tem, às vezes, pouco tempo para divulgar um pouco mais dessa informação especializada. Então, às vezes, passaram-se aí mais de 2 décadas e eu escuto, às vezes, falar que a usina solta mosca, que a usina está soltando mosca para o pecuarista abandonar a atividade. Ainda persistem esses mitos aí? Ainda tem esses mitos, né, acontecendo. Então, eu acredito que daqui a alguns anos, realmente as pessoas vão conhecer mais sobre esse assunto, vão conseguir trabalhar de forma mais natural dentro da dinâmica do próprio manejo, prevendo já esse risco, então, e que realmente não chegue às situações que a gente está vendo. Embora seja meu ganha-pão, né, trabalhar, a gente não deseja que os produtores passem pelo que está passando, né, é muito sofrimento, Patrone, assim, você vê realmente o animal que se entrega no pasto ali, e ele fica ali sofrendo até morrer, né, então, eu espero que daqui a alguns anos isso não seja uma realidade, que a realidade seja o trabalho preventivo para que mantenha essa convivência. Excelente, muito bom. E ali você falou da importância do trabalho, eu vou reforçar e trazer aqui o número do episódio, como eu comentei no comecinho da nossa conversa aqui, vou reforçar, né? A ponte foi feita pela Mayara Martins, minha colega, amiga,
que é da comunicação, jornalista. O episódio dela foi o número 135. A Mayara tem uma história de vida fantástica, muito, muito, muito legal. Eu convido todo mundo aí que quiser conhecer um pouco mais sobre a história da Mayara Martins. É o episódio 135, Didática na Comunicação do Agro, como tornar a realidade do campo mais próxima da sociedade. É um pouco do que a gente está fazendo aqui também. Mayara, muitíssimo obrigado mais uma vez por essa ponte aqui. Vamos lá, vamos para as perguntas tradicionais. São 3 aqui, tá, Tassiane? São bem tranquilas, tá? Você vai tirar de letra. Vamos lá. A primeira é a seguinte: qual a pergunta que você, Tassiane, gostaria de responder um dia que até hoje não te fizeram? Nossa, olha que pergunta, a pergunta de 1 milhão, que até hoje não me fizeram. Vamos lá, nossa, você me pegou, não é tão simples assim não, porque trabalhar, né, nesse segmento, ele exige muita adaptação, né? Então, assim, desde quando eu comecei, Patrônia, a trabalhar com a mosca dos estábulos, eu nunca estive na zona de conforto. Então, eu sempre estou escutando alguma coisa que eu não esperava, tá? Porque a praga, ela tem uma capacidade de adaptação tão grande e ela nos surpreende tanto no dia a dia, no campo, que realmente eu sempre respondo algo que eu não esperava. Então, é o contrário, tá? Eu sempre sou surpreendida por algo novo, e não, ali estou há 10 anos trabalhando na mesma linha. Eu estou sempre inovando, eu estou sempre tentando buscar novas respostas. Então, na verdade, é que, né, nunca pare de ter essas perguntas, porque realmente, se a gente está conseguindo responder, é porque a gente está conseguindo acompanhar, né, essa evolução da praga. Eu gostei da resposta, mas não vai ser aceita pela nossa regra aqui do podcast. Você pode pensar lá no futuro, tá? Uma pergunta que você quer até que responder um dia. Vai lá, foi meio aceita a sua resposta, mas metade não serve. Tem que ser, vai lá. Algo que você pode ser lá no futuro, tá sendo algo que você gostaria, assim, chegar e te perguntar. Tá, vamos lá. Qual é a parcela de culpa que a usina tem efetivamente? Porque hoje eles só estão como os vilões, mas na verdade... eu espero responder de uma outra forma essa resposta, porque tem muitas situações que usinas se esforçam, que faz alguns trabalhos e mesmo assim os desafios são grandes. Então, na verdade, uma pergunta que eu nunca recebi é se realmente a usina é a grande culpada, é o que todo mundo fala, mas será que um dia alguém vai, né, me perguntar se a usina também não é vítima dessa história? Nunca ninguém me perguntou se a usina ela também está sendo uma vítima dessa história, né, que envolve esse sistema todo aí tão complexo e que, naturalmente, eles foram obrigados a fazer também. Então, essa é uma aí que eu nunca escutei. Essa foi mais do que aprovada, que muito legal, muito legal. E você, no bate-papo, você deixou muito claro qual seria a resposta, né, para essa pergunta, né? Uhum. Realmente, né, também é uma vítima, né? Houve uma grande mudança nos últimos anos, né? E na maneira de tratar, de conduzir esse desafio ambiental, né? Decorrente de uma junção de sistemas, de ecossistemas, enfim, né? A gente está falando de biologia, então, né? Tudo interfere, tudo provoca mudanças, né? Então, realmente, muito legal a tua pergunta. Vamos lá, a outra você vai tirar mais de letra, tá? Prometo. Queria que você dividisse com a gente aqui uma curiosidade sobre você, algo curioso sobre a Tassiane Ferreira. Algo curioso sobre a Tassiane? Tá, eu vou responder com toda sinceridade, né? Antes era um sonho de uma estudante, hoje é um propósito. Então, assim, uma grande curiosidade. Eu trabalho muito, né? Eu trabalho com a mosca, exige muita viagem, a gente tem filho, tem que estar muito ausente ali atendendo, igual um ano como esse, a demanda é muito grande. E assim, a grande curiosidade é que hoje eu trabalho com a mosca dos estábulos não com uma necessidade. Hoje eu trabalho com a mosca dos estábulos realmente por propósito. Então, já me perguntaram, mas por que você tem uma vida tão corrida? Por que você trabalha tanto? Por que né, você se dedica tanto? Porque não é só sobre uma necessidade financeira. Então, hoje, realmente existe um propósito em poder ajudar. A grande curiosidade é que eu não sou movida à condição financeira, eu sou movida a um propósito. Então, às vezes, é difícil hoje em dia as pessoas entenderem isso, né? Porque entrou-se muito numa linha de tudo focando ali mais no ganho, né? Em ficar ali preocupado sempre em estar ganhando mais, mesmo fazendo o que não se gosta. Então, hoje eu tenho muito claro que, independente do quanto eu precise, eu faço porque eu amo realmente o que eu faço. Eu consegui materializar um conhecimento em algo prático, isso não tem preço. Eu sou uma privilegiada e eu valorizo muito isso. Legal, parabéns, viu? Parabéns pela carreira, pela trajetória, né? Pela construção de um legado que você já está
deixando esse legado, né? A cada dia vai aumentando o tamanho desse legado. Muito legal, parabéns. A outra é muito mais simples, tá? Onde é que você tá? As pessoas querem ver na rede social, querem conhecer um pouco mais da Tassiane, querem conhecer um pouco mais do trabalho da Volare. Me fala um pouquinho quais são os endereços aí nas redes sociais. Bom, tanto no LinkedIn, que aí eu falo que profissionalmente todo mundo, né, busca mais o LinkedIn, onde inclusive eu ganhei alguns clientes, é Tassiane Ferreira, né? Tem tanto o meu LinkedIn profissional quanto da Volare, que é Volare Consultoria. O Instagram também, né? Tanto Tassiane Ferreira quanto Volare Consultoria se encontra ali. A gente começou a fazer esse trabalho, inclusive com a Mayara, uma grande assessora nossa, tem nos dado maior oportunidade até de divulgar todo o nosso trabalho e o conhecimento adquirido. E, enfim, nós temos também alguns vídeos já, né, no YouTube que traz um conteúdo um pouco mais detalhado, para quem quiser aprofundar um pouco mais, também consegue ter algumas informações ali, alguns vídeos que nós gravamos ao longo desses anos. Muito legal, tá convite feito então para todo mundo conhecer mais, né, ler mais, ver os vídeos, ouvir mais sobre esse tema, e eu te agradeço imensamente, te parabenizo mais uma vez pela construção dessa carreira, né, pela decisão de, a partir dessa provocação que você mesmo sentiu, né, no curso que fez ali junto à Embrapa, né, no momento de estudo, ter assumido como missão, né, assumido como um desafio que tem gerado respostas, que respostas geram resultados, geram transformações. Obrigado por dividir esse conhecimento com a gente, né, esse tempo com a gente aqui, e sucesso, espero vê-la no futuro respondendo várias dessas perguntas aqui que nós colocamos e que você mesmo se propôs a responder um dia, então fica muito legal poder ter contado um pouquinho dessa tua história aqui conjuntamente. Eu que agradeço, foi uma honra estar com você, é um grande formador aí de opinião técnica e aplicada, é realmente fundamental o seu trabalho, assim como de outros colegas, mas está de parabéns. Espero poder ter contribuído um pouquinho mais no tema. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.